Seja bem-vindo ao Física 220 Volts, um canal de física recheado de conteúdo, dicas e exercícios resolvidos para o seu vestibular. Meu nome é Igor Ken, eu sou professor de física e na aula de hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo para o Enem e demais vestibulares: potência dissipada no resistor. E se você não viu ainda a minha aula de primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, confere lá, vou deixar aqui no card para você conferir depois, beleza? Vamos agora à aula. Olha só. Potência dissipada no resistor. Aqui eu tenho um resistor elétrico de resistência R conectada ao nosso gerador que fornece uma DDP-U. E aí, como a gente sabe, a corrente sai do positivo do gerador e vai passar pelo nosso resistor. Este resistor aqui, ele vai dissipar energia térmica, né? Ele vai dissipar calor. E uma coisa que é muito importante é você saber como é que você pode calcular esta potência. Isso não é novidade. Eu já trouxe aqui numa aula passada como é que a gente calcula a potência em qualquer dispositivo. E aí, a gente pode escrever então o seguinte: a gente pode escrever que para o cálculo da potência em um dispositivo qualquer, você pode usar esta expressão matemática que é dada pelo produto da corrente pela DDP-U, a famosa fórmula do π. Só que daí você vai precisar relembrar da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz pra gente que a DDP-U é o produto da resistência pela corrente elétrica aí, a famosa fórmula do Uri. Então, peraí, você já sabe calcular a potência. Você pode muito bem calcular a potência desse jeito. Se o exercício te fornecer o valor da corrente e o valor da tensão elétrica U, já está calculado, é só multiplicar um pelo outro. Mas a gente tem uma outra saída aqui, na verdade duas saídas, que fica bem fácil da gente matar alguns exercícios. Eu vou mostrar para vocês as duas novas expressões e eu finalizo o vídeo com uma dica de ouro, então fica até o final. Olha só, a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: você pode vir aqui, pegar esta DDP-U e substituir na fórmula de cima. E aí vai ficar assim, ó, potência P é o produto da corrente U pela DDP da corrente I pela DDP-U. Só que a DDP-U é R vezes I. Então eu vou colocar assim, ó, R vezes I. E aí, se você pegar esse I e juntar com esse I, fica I ao quadrado. E, portanto, você pode dizer que a potência dissipada no resistor é R vezes I ao quadrado. Posso calcular a potência dissipada desse jeito? Pode calcular desse jeito. Posso calcular pela primeira formulazinha? Também pode. Tudo vai depender da ocasião. E ainda tem uma outra formulazinha que é o seguinte: você pode fazer assim, ó. Você pode vir aqui e escrever que a potência P é igual a... No lugar dessa corrente I, eu vou fazer assim, ó. Se U é R vezes I, eu vou pegar esse R e vou passar dividindo e vai ficar U dividido por R vezes a DDP-U. Aí agora você percebe que a nossa potência P passa a ser U ao quadrado sobre R. Então quer dizer que a gente tem agora uma terceira expressão para se calcular essa potência. Então quer dizer que você tem três formas de calcular a potência no resistor. Você pode calcular pela fórmula do π1, pode ser pela fórmula do π2 ou pode calcular pelo U2 sobre R. Uma coisa que é comum aluno e aluna ter dúvida é: qual fórmula eu utilizo para cada tipo de exercício? É claro que não dá para a gente generalizar todas as formas de resolver os exercícios, mas tem um tipo de exercício ou outro que se aplica mais. E aí, no futuro eu vou trazer para vocês a associação de resistores. E aí, como a gente vai ver, quando você associa resistores em série, a corrente elétrica é um parâmetro comum. E aí vai ser muito útil você usar essa formulazinha quando todos os resistores estiverem em série. Agora, essa outra aqui vai ser muito útil quando todos os resistores estiverem em paralelo, já que para resistores em paralelo, como a gente vai ver, a DDP-U é um parâmetro comum. Bacana? Agora, uma dica de ouro para o seu vestibular. Isso aqui é extremamente importante, já caiu no Enem e já caiu em vários outros vestibulares, como por exemplo a FUVEST. O que eu estou falando para você é do famoso problema do chuveiro elétrico. Isso aqui despenca no seu vestibular, fique muito atento com isso. Chuveiro elétrico. Então, vamos falar agora sobre o chuveiro elétrico. Se você um dia tiver a oportunidade de abrir um chuveiro elétrico e olhar lá dentro, você vai ver que a resistência do chuveiro elétrico é um fio todo enroladinho. É como se fosse algo assim, olha só. Aqui eu vou ter um fio todo enroladinho desse jeito, assim, simulando aqui o nosso chuveiro. E aí, olha que interessante,
a gente vai ter uma situação assim, olha só. Aqui eu vou ter um cursorzinho desse jeito. Esse cursorzinho que eu estou representando por essa setinha é aquele cursor do chuveiro elétrico que a gente muda de estação de verão para inverno ou desligado, tá bom? E aí você vai ter o seguinte, aqui a gente vai ter o seguinte, olha só que legal. Eu vou puxar aqui um fiozinho e aqui eu vou puxar outro fiozinho. E aí a gente vai ter dois conectores. Aqui você pode conectar neste ponto A e aqui você vai poder conectar neste ponto B. E aí, estes dois pontinhos que estão aqui vão estar ligados à nossa rede de tensão elétrica. Aqui vai ser a nossa fonte de tensão. Então, vou escrever aqui, tensão elétrica. Por exemplo, 220 volts, o nome do nosso canal. Então, olha só, aqui você vai conectar lá na tomada e aí vai sair aqui o fiozinho e vai ligar no nosso resistor do chuveiro. E aí o resistor do chuveiro, ele pode estar conectado aqui, ó. Esse cursor pode estar conectado no ponto A ou pode estar conectado no ponto B. Eu quero que você perceba que se você conectar no ponto A, a corrente vai passar por todo este comprimento. Mas se você conectar no ponto B, a corrente vai passar somente por este pedacinho do comprimento. Perceba então que no ponto A, o comprimento do resistor é maior que no ponto B. Se você muda esse comprimento, como a gente já viu na segunda lei de Ohm, você acaba mudando a resistência elétrica. E se você muda a resistência elétrica, já que a potência depende da resistência, você acaba mudando a potência dissipada. E aí, para a estação verão e para a estação inverno, você tem potências diferentes, porque você quer um aquecimento diferente. Agora, olha que interessante, já caiu no seu vestibular, por exemplo, o Enem. Ele quer saber em qual ponto A ou ponto B, que é estação verão ou estação inverno. Em outras perguntas, qual ponto nosso chuveiro vai aquecer mais? Para você responder essa pergunta, você tem que se lembrar que a tensão de 220 volts ela vai ser um parâmetro comum, tanto no ponto A quanto no ponto B. Esta tensão vai ser constante, ela não vai mudar, porque ela depende somente da tomada. Então eu posso dizer para você que esta DDPU vai ser constante. Então eu vou escrever aqui, ó, esta tensão elétrica será constante. Se esta tensão elétrica será constante, você já percebeu qual é a formulazinha que você vai usar, né? Você vai usar esta formulazinha, porque nesta formulazinha aparece a DDPU. Se a corrente fosse um parâmetro constante, aí você usaria esta outra formulazinha aqui, beleza? Mas para o problema do chuveiro, a gente vai usar essa, já que a tensão U é constante. Então a gente pode escrever que para o problema do chuveiro, olha o que a gente pode escrever, a potência no chuveiro é calculada como a DDPU ao quadrado dividido pela resistência do chuveiro. Então quer dizer que para o famoso problema do chuveiro, você vai calcular a potência desse jeito. E aí eu quero que você perceba, a tensão U é constante. Se ela é um parâmetro constante, quer dizer então que a potência e a resistência são grandezas inversamente proporcionais. E se elas são grandezas inversamente proporcionais, isso quer dizer que quanto maior for o valor da resistência do chuveiro, menor vai ser a potência dissipada. E isso vai ajudar a gente a responder aquela pergunta de início. Em qual desses dois pontos vai ser a estação verão ou a estação inverno? E aí, se você perceber no ponto A, o comprimento é maior. Então, peraí. Então, quer dizer que no nosso ponto A, vou até mudar de cor, no nosso ponto A, o comprimento LA é maior que o nosso ponto B. E como a gente já viu, pela segunda lei de Ohm, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, quer dizer que a resistência no ponto A é maior que a resistência no ponto B, só que se quanto maior for a resistência, menor será a potência, então quer dizer que a potência no ponto A será menor que a potência no ponto B. Isso quer dizer, em outras palavras, que quando o chuveiro está conectado no ponto A, ele aquece menos. Como no ponto A ele aquece menos, o ponto A vai ser o verão e o ponto B vai ser o inverno. Vou escrever isso para você. Então este pontinho A vai ser a nossa estação, conhecida como verão no nosso chuveiro, já que ele vai aquecer menos porque a sua potência é menor. E no ponto B nós vamos ter aqui a nossa potência maior, então aqui vai ser a estação chamada de estação inverno.
Fique muito atento com esse tipo de problema, porque ele é muito incidente no seu vestibular, já caiu também no Enem. Bacana? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!